Turma multisseriada é considerada um desafio para qualquer professor que se depara com ela. Neste vídeo eu vou trazer algumas informações muito importantes para todo professor que quer trabalhar ou está trabalhando com turma multisseriada, ou para você, professor que está estudando, né, e quer ter mais algumas informações sobre o que é uma turma multisseriada. Sou professora dos anos iniciais, estou também mestrando em formação de professores e ensino. Nesse vídeo a gente vai esclarecer algumas coisas, e quando eu falo que há algumas coisas que realmente você não viu na graduação, é porque eu falo a partir da minha experiência, porque eu estou aprendendo realmente com pesquisa depois que eu terminei com as minhas pesquisas para o trabalho docente, porque o professor ele nunca para de estudar. E o que é então uma turma multisseriada? Quando eu falo que eu leciono numa turma multi, as pessoas questionam como seria isso, como que a gente consegue, né? E é uma dúvida realmente compreensível. A turma multi é uma turma que reúne alunos do primeiro ao quinto ano. Pode ser da educação infantil também? Pode. Existe também na educação de jovens e adultos, tá? Ela está ligada historicamente à educação do campo, e o professor que leciona neste tipo de turma, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele vai trabalhar com diversas faixas etárias e de níveis de aprendizagem também. A turma multi tem um número de alunos reduzido, mas aí eu dando uma pesquisada, né, eu encontrei um artigo que eles estão querendo limitar o número de alunos para 25. Ainda não está aprovado, tá? Está em processo, mas a maioria das turmas multi tem tem a quantidade de alunos reduzida, o que não impede de você encontrar realidades em que a turma multisseriada é enorme, tá? Eu mesma tenho 18 alunos e eu conheço casos de outros colegas que têm mais de 25 alunos numa turma, tá? E aí, gente, a gente encontra diversos autores, quando a gente vai pesquisar, que defendem realmente a turma multisseriada, porque é a questão da educação como direito, e os povos do campo têm o direito de ter essa educação no próprio local, né, em que moram, e muitas vezes nas matrículas não consegue ter aquele número grande de alunos, né, o número de matrículas é reduzido. A solução é matricular todos e reunir nessa turma multisséria. Temos autores como, por exemplo, Molinari, Gautier, que defendem veementemente a importância da turma multissérie. Primeiro, Molinari, por exemplo, ele fala que a turma multissérie é legal porque, se eu falo nas minhas palavras, é legal porque são vários alunos de níveis de aprendizagem diferentes, e ele argumenta que os alunos vão aprendendo ali um com o outro nesse processo de aprendizagem e ensino. Já Gautier, ele fala que o ambiente da multissérie acaba sendo um microsistema, né, social, e isso é importante ter dentro do contexto escolar, porque há diversidade de pessoas, de indivíduos convivendo junto ali, né? No entanto, quando a gente vai ler, né, se aprofundar, as pesquisas falam também das dificuldades. E se você é um professor de multissérie, vai se identificar, né, no que eu vou falar aqui. Há muitos desafios, porque a maioria da prática docente, quando a gente vê a literatura, quer reproduzir a lógica da seriação dentro de uma turma multissérie. Isso é passivo, você pesquisando por aí, aqui no YouTube mesmo, a lógica de você dividir por grupos, e às vezes as pessoas nessa divisão de grupo acaba botando segundo, primeiro, né, terceiro, faz os grupos de acordo com a série, tá? Quando o ideal seria você fazer essa divisão a partir dos níveis de aprendizagem, porque vai ter aluno do segundo ano, por exemplo, que está no nível que tem um aluno do primeiro também. Então, você nivelar, fazer essa divisão de trabalho por nível de aprendizagem, esse é o ideal. Outra dificuldade muito apontada nos estudos e também na empiria, né, que é na vivência, é a quantidade de atividades que o professor tem que fazer e a quantidade de planejamentos também. Eu, por exemplo, eu tenho uma turma de primeiro, segundo e terceiro. Já pensou se eu tivesse que fazer 3 planos de aula para uma aula só? A maior parte do meu tempo seria fazendo planejamento. E olha que eu não faço 3 planos, é um plano só, englobando os objetos de conhecimento do primeiro, do segundo e do terceiro. E mesmo assim,
é um tempo que eu perco, não, um tempo que me toma muito da minha vida, para além das horas que eu tenho de trabalho na escola. Porque você tem que casar as atividades, as habilidades, o objeto de conhecimento, tá? E muitas vezes não consegue. E aí, na hora que você vai colocar essas atividades para o grupo todo, um professor só, sem auxiliar, né? Acaba que você não consegue dar conta de toda a demanda da turma, né? De você fazer esse acompanhamento individual dos alunos, né? Vai ter algum aluno que a gente vai deixar a desejar porque a gente não se multiplica, a gente é um só, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, tenham paciência, que a pro é uma só, né? Então, acaba às vezes deixando a desejar nesse sentido do acompanhamento individual. E eu quero, assim, o Molinari, ele fala muito sobre isso, que é um autor que trabalha muito essa questão, né, da multissérie. E eu trouxe até o texto para a gente pensar juntos, né, ler e refletir sobre o que o autor fala. Fala assim, ó. O maior problema é organizar o tempo didático. Quando se deparam com crianças de várias séries ou ciclos, com diferentes necessidades de aprendizagem, dividindo o mesmo espaço e a atenção deles, os docentes pensam que a solução é fazer planejamentos distintos para cada grupo. Porém, essa nunca foi uma estratégia eficiente, pois o professor, durante a aula, precisa correr de um lado para o outro, tentando atender a todos e, obviamente, ele não dá conta de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. Se tiver de optar por dar mais atenção a um determinado grupo, certamente se dedicará aos que estão em fase de alfabetização, deixando os outros com atividades fáceis de executar para o nível deles, não demandando a intervenção docente. Acaba que o foco maior fica na alfabetização dos menores, porque é uma demanda muito importante, as crianças têm que chegar no terceiro ano letrados, alfabetizados e letrados. E aqueles que já estão alfabetizados e letrados, o professor acaba fazendo atividades fáceis, né? Ele rapidinho realiza, mas a gente sabe que a construção do conhecimento é quando você vai dando atividades com algum maior grau de complexidade para ele ir tendo desafios e assim o aluno vai construindo conhecimento. Nem sempre é possível, né, gente? Porque essa reprodução da lógica seriada dentro da sala é muito ruim, tanto para o professor quanto para os estudantes, tá? E aí, essa questão deve ser discutida mesmo, muito debatida entre os professores que trabalham com a multissérie e os órgãos de ensino, tá? É refletir que é uma educação diferente, que a legislação toda ela prevê já essa diferenciação e às vezes igualar, e é o que acontece, querer cobrar da mesma forma que é trabalhado a educação urbana com a educação do campo, principalmente quando a gente leva em conta essa questão da multissérie é muito ruim, tá? E a aprendizagem fica muito deficitária, tá? A LDB já prevê a mudança de organização. As escolas têm autonomia para organizar a sua didática de maneira de acordo com a realidade que ela tem. Tá? Eu não posso comparar a escola do campo, que eu estou inserida, com a mesma escola numa zona urbana, que é outra configuração, outro modo de vida, tá? Então, isso tem que ser pensado. Pensando nisso, né, depois de que eu li bastante, né, fui procurar uma forma de organizar a minha prática, né, o meu tempo didático. Nem sempre dá certo, gente, eu já adianto, a gente vai tentando e vendo o que se encaixa mais. Muitas vezes são coisas que não dependem do professor, porque nós somos subordinados a uma hierarquia a partir do currículo que nos é posto de cima para baixo, vocês sabem disso. Mas a gente vai tentando, né, adequar de acordo com a realidade da nossa sala. O que foi que eu fiz? Como a gente trabalha muito com a BNCC e tem que cumprir aquelas habilidades do currículo dentro do ensino, né, existe a base comum curricular e é pedido que aqueles conteúdos sejam, né, aquelas habilidades sejam trabalhadas. Como fazer isso dentro de uma turma multi, tá? O que é que eu faço? Eu englobo por objeto de conhecimento
procura as habilidades que mais casam, né? Que mais se identificam. Às vezes tem habilidades do primeiro para o segundo ano que é tranquilo. A minha maior dificuldade, por exemplo, é habilidades do segundo pro terceiro ano, porque aí às vezes muda totalmente. E eu tenho que dar, então, às vezes 2 aulas, né? Passar 2 conteúdos, né? Já tentei dividir por grupo, mas às vezes o outro grupo não fica muito quietinho para fazer. Então, a melhor tática que eu vi, que eu já fiz, é você pegar um objeto de conhecimento só, casar as habilidades, trabalhar a partir de um gênero, tá? E aí, a partir daquele gênero, você diversificar, né, as atividades. Diversificar, que aí vai ficar para uma outra discussão a questão de atividades diferenciadas e atividades diversificadas, tá? Porque eu tenho também uma objeção quando se dá muitas atividades diferentes no mesmo grupo de alunos, porque a questão da interação entre eles se perde muito, né? Porque às vezes eu vou ter que dar 3 explicações de 3 atividades diferentes. E aí a gente sabe que o conhecimento ele é produzido através de assimilação, acomodação, né? E aí tem os teóricos que vocês já conhecem. Eu dou aquele conhecimento para aquele aluno. No começo ele vai ter aquele desequilíbrio, ele, nossa, que assunto é esse? Ele vai procurar nos seus esquemas mentais o que ele já sabe sobre aquilo. Vai fazer a acomodação. Gente, aí quando você em outra atividade diferente, que você for trabalhar aquele mesmo conhecimento, aquele mesmo conteúdo, ele já tem um esquema mental, já vai estar preparado para receber melhor aquele conhecimento, aquela informação. Então, são coisas que a gente precisa realmente repensar na prática do trabalho com a turma multissérie, né? E é isso. E a parte burocrática que ninguém fala para você, tá bom? Não sei como é na sua cidade, mas se você tem três turmas numa multa, você vai ter 3 diários, tá? É... Infelizmente é isso, tá? Vai ter que lançar no sistema como se você tivesse 3 turmas. Aí você só vai receber como se tivesse uma turma só, tá bom? É assim. Não sei como é na sua cidade. Se for diferente, vocês falam aqui pra gente, colocam nos comentários, que às vezes são várias realidades, né? O Brasil é enorme. Alagoas mesmo, se a gente for pesquisar com professores de outros municípios, os municípios vão trabalhando cada um do seu jeito. Mas geralmente 3 diários, 2 diários, dependendo do jeito que for a sua multissérie. Ok? Espero que tenham compreendido. Se gostou do vídeo, deixe uma curtida aí pra mim, faça um comentário. Ajude o canal a crescer, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.